Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, entrando no dia errado. Não, hoje é quinta. O som de Give It Away. Vamos falar hoje de um assunto curioso. Bem curioso. Eu vi uma notícia esses dias que me deixou meio assustado, assim. Não surpreso, tá? Não surpreso. Porque tem zero surpresa nisso aí. Mas, na verdade, eu fiquei um pouco assustado pela coragem, né? Pela ousadia, pela... As pessoas parecem que estão perdendo a vergonha de ser filha da puta, né? Porque a filha da putagem, ela sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, a filha da putagem, ela tá no nosso... Ela tá na nossa essência, né? A gente sempre tem aquela sensação de assim, né, cara, isso aqui é meio difícil. E se eu tentasse burlar isso aqui? Não é? Não tem sempre isso. Assim, e se eu tentasse fazer de um jeitinho aqui meio mais ou menos, faço aqui de um jeitinho meio coisa, e aí eu consigo o resultado final, que é um resultado, né, que eu quero, um resultado bom, mas sem as dificuldades do caminho, né? Isso, o ser humano ele tem essa tendência, né? Essa tendência para ser filha da puta, assim, de querer resultados sem ter o esforço, né? A gente está no Brasil, a gente acha que o brasileiro é muito assim, mas na verdade isso é uma coisa humana, né? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma notícia que, como eu disse, né, me deixou um pouco assustado, mas não surpreso, porque isso aqui é o tipo de consequência natural que eventualmente vai acabar acontecendo mesmo, porque é para isso que o mundo está caminhando. E é por isso que eu estou aqui, para falar com vocês de coisas diferentes disso aqui. Para falar de sacrifício, para falar de amor, para falar de São José. É ele aqui, ó. Minha esposa que fez isso aqui, ó. Para falar de São José, que é o exato oposto, né, do que o mundo moderno prega. Para falar de doação, né? De como se doar mais, de como entregar mais, de como dar mais, de como a gente consegue buscar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realmente de realização, entregando, ao invés de ficar pedindo. E quando o mundo não nos fornece tudo que a gente gostaria, a gente fica putinho e a gente resolve fazer alguma gambiarra para tentar conseguir aquilo que o mundo não nos deu de forma gambiarrística, né? Essa é a palavra, não tem outra palavra. Né? Então, o que eu queria fazer hoje? Eu tô com uma notícia aberta aqui. Eu queria, né, ler algumas coisas da matéria aqui para vocês e aí a gente vai comentando, né? Eu acho que vai ser uma boa forma da gente fazer isso, porque pra vocês terem a ideia, né? Porque se eu chegar e só ficar falando aqui, talvez fique um pouco vago, não dê a real noção do que está acontecendo, né? Nesse caso aqui. A notícia é a seguinte: casal coloca bebê para adoção por não, aí entre aspas, por não combinar com a família. É isso. O bebê não combinou com a família. Ah, quero não. Daí, foda-se. Tem um meme muito engraçado. De vez em quando eu posto essas coisas com humor, né? O cara chega pra esposa e fala assim: amor, eu acho que eu não queria ter filhos. Aí a esposa fala assim: amor, eu também acho que eu não queria não. Aí esse é um quadrinho, né? Aí a próxima cena é eles falando assim: filho, chega aqui, a gente precisa conversar. Tipo, eles já tinham filho, né? Assim, ó, eu decidi a partir de agora não querer ter filho. Essa que era a graça da piada, né? E aí eles iam se livrar do menino. Isso é um meme, né? E agora tá virando realidade, né? O mundo ele tá realmente indo
transformando em realidade muitos dos memes que a gente ria e dava risada e achava completamente absurdo nos anos 2000 e pouco, 2010, né? Então, isso aí é uma coisa surreal. O pai revelou em um fórum online que ele e a esposa colocaram a filha de 3 meses para a adoção porque ela não combina com a família. Essa é basicamente. Então eu vou lendo aqui, a gente vai fazendo comentários de acordo com o que, né, for necessário. Mas eu queria, antes disso, fazer um disclaimer. Eu queria te pedir um favor muito, muito, muito importante. Eu quero que você, meu objetivo com essa live não é ficar falando mal desse casal. Eu nem sei quem é esse casal e eu tô cagando pra esse casal. Fico, morro de pena da menina, mas eu não tenho nada a ver com esse casal. Eles não me seguem, não vai chegar neles. Isso não tem função nenhuma para o casal. O que eu quero que você faça enquanto você está ouvindo isso aqui? Eu quero que você faça um exame de consciência muito profundo. Muito profundo. Que você olhe para dentro de si com muita verdade, sabe? Com muita sinceridade. Que você seja honesto com você. E tente encontrar em você algum reflexo disso aqui que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente dá como garantido que a gente jamais faria um tipo de atrocidade desse. E eu concordo que a maioria das pessoas, né, que me seguem, que a maioria das pessoas normais não fariam esse tipo de atrocidade. Mas existem várias outras microatrocidades na nossa vida que a gente vai fazendo ao longo do dia sem perceber. Então, o objetivo disso aqui não é dar porrada nesse casal. O objetivo disso aqui é que isso aqui vire uma espécie de um espelho para você. Que você consiga ir vendo esse caso, os relatos desse caso, e tente identificar em você as fraquezas, as inclinações de merda que a gente tem, as coisas que passam pela sua cabeça, que às vezes você não tem coragem nem de falar, mas passa pela sua cabeça e fala, de acontecer tal coisa assim, né? Isso acontece, isso é relativamente normal porque a gente é ser humano, tá? Mas a gente precisa lutar contra isso. E como é que a gente luta contra isso? A primeira coisa é a gente entendendo que isso está na gente. Você identifica esse problema, é o primeiro passo para você conseguir resolver, né? Então eu quero que o objetivo dessa live seja por esse prisma. Assim, eu vou falar o caso aqui, mas você transporta isso para dentro de você e olha para dentro de você e fala, cara, eu sou meio merda, mais ou menos igual, como eu disse, né? Dificilmente uma pessoa normal chegaria a tal atrocidade. Mas tenta identificar pequenas atrocidades que acontecem dentro de você conforme a gente for falando disso aqui, beleza? Esse é o objetivo da live. Tranquilo? Então vamos lá. Um casal chocou os internautas de uma comunidade online ao dizer que colocou a filha de 3 meses para a adoção por um motivo banal. Em um relato publicado no Reddit, Reddit é um fórum, acho que é uma rede social, né? Não dá para falar de rede social, mas é um fórum americano muito famoso, né? No Brasil não é tão famoso, mas nos Estados Unidos o pessoal usa muito, a Europa deve usar também. O pai disse que a bebê não combinava com a família. Que bebê que combina, né? Até o primeiro. De acordo com o rapaz, sua esposa Catherine, de 33 anos, voltou a trabalhar há 2 semanas. Essa notícia é do iniciozinho de março, tá? É bem recente, foi agora há pouco. Eu acho que é 6 de março, 7 de março, alguma coisa assim. Não tem nem um mês. De acordo com o rapaz, sua esposa Catherine, de 33 anos, voltou a trabalhar há 2 semanas. E sua filha Elizabeth é cuidada principalmente pela avó. Eu vou para o trabalho mais tarde, que é minha esposa. Então eu faço o plantão matinal. Olha o cara falando de como ele cuida do filho. Eu faço o plantão matinal. Mas ela chega em casa mais cedo que eu. Então ela faz o plantão noturno, falando da esposa, né? Então ele sai mais tarde um pouco e ele cuida, né, de manhã. E aí depois deve ir para a escola, fazer creche, sei lá, fazer alguma coisa. E aí a esposa volta mais cedo. Então a esposa cuida até que ele chega, né, na parte da noite. Uma rotina normal de casal, né? Ao longo dos dias, ele percebeu que a esposa não estava cuidando tão bem da filha. Aí abre aspas. Catherine realmente não liga para ela. Mesmo que ela esteja chorando,
A menos que seja por um motivo real, como estar com fome ou molhada, Catherine não faz nada para acalmá-la. E aqui já é engraçado como você vê que a pessoa não faz a mínima ideia do que é uma criança, né? Porque a criança ela vai sempre chorar por um motivo real. Sempre tem alguma coisa incomodando ela. Ela chora porque tem uma coisa incomodando. Ou então ela deveria estar dormindo, né? Assim, claro que tem criança que tem mais dificuldade para dormir e tal. Mas no geral, assim, claro, né? Ela está com fome, ela vai chorar, está molhada de xixi ou cocô, ela vai chorar. Mas pode ser que ela esteja com cólica também. E é um motivo real, é só que eles não estão vendo, né? Está dentro da criança. Então, né? A menos que ela esteja chorando por um motivo real, Catherine não faz nada para acalmá-la. A mãe cagou, né? A mãe cagou. E isso aqui é muito engraçado porque eu vi essa frase outro dia e eu achei meio pesado, mas quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu vejo que é verdade. O amor materno, que sempre foi, né, muito mais voltado para o lado do incondicional, ele está virando condicional, né? A gente tem assim amor de irmão, amor de amigo e tal, essas coisas elas acontecem por uma série de circunstâncias que, se essas circunstâncias são paradas, né, se acontece alguma coisa e alguma coisa estremece a relação, alguém decepciona ou acontece alguma coisa, aquele amor ele acaba, as pessoas se afastam, né? O amor materno ele nunca esteve nessa seara, ele sempre foi uma coisa acima. Assim, cara, o amor materno sempre foi um negócio incondicional. E até que, sei lá, velho, que a mãe se arregasse inteira, que ela se foda inteira, ela vai continuar amando aquele filho e vai continuar se doando e vai continuar não sei o quê. De uns tempos pra cá, o pessoal moderno conseguiu destruir o amor materno. E de novo, se você tá me ouvindo isso aqui, eu não quero que você veja assim, isso mesmo, esse pessoal aí. Olha pra você, cara. Né? Você que é mãe, você que é pai. O amor paterno, em alguma medida, ele sempre foi meio condicional mesmo, né? Existe um pouco esse componente de, cara, meu filho, eu amo meu filho na medida que tá. Né? Mas o materno não, o materno a gente nunca viu isso. Isso está acontecendo, né? A filha, a mãe não tá nem aí pra filha e é isso aí. Foda-se. Seguindo. Como o casal estava com dificuldade de se relacionar com a filha e com saudades da antiga vida, ele colocou a filha de 3 meses para a adoção. Isso me lembrou uma frase da... Isso está no Instagram da Débora Seco. A Débora Seco é fantástica, né? Agora ela apareceu aí num podcast falando que... falando que agora ela adora dar o rabo, né? Do nada, você parece... Débora Seco declara que adora dar o rabo. Tem um rios aqui comentando uma outra entrevista da dona Débora, tá demais, cara. Impressionante. Cada enxadada é uma minhoca. Né? Cada podcast é um negócio para chocar mais. Né? Ela falando, tinha um post dela, isso aí, antigo. Eu lembro que eu tirei um print disso há um tempo. Acho que eu botei no story, sei lá. Falando assim, é muito difícil se doar para uma bebê, porque eu tinha muita dificuldade de me doar, porque bebê não dá nada em troca. Ela só chora, só pede, só exige. As pessoas não estão entendendo o que caralhos é um bebê. É a única explicação, não tem outra explicação. Como o casal estava com dificuldade de se relacionar com a filha. Você não se relaciona com o bebê, filha da puta. Não é essa a dinâmica. Você não se relaciona, não existe uma relação. O que é uma relação? Uma relação é uma via de mão dupla. Você se relaciona com a pessoa se relaciona com você. E aí você, né, faz coisas, a pessoa faz coisas. Vocês gostam ou não. E você, né, precisa ajustar alguma coisa ou não. E, enfim, e aí isso é uma relação. O bebê, você não se relaciona com ele, você cuida. E acabou. Não existe relação com o bebê. Então, assim, tá com dificuldade de se relacionar com a filha e com saudades da vida antiga. Claro, né? A vida antiga estava boa, não tinha ninguém atrapalhando, não tinha ninguém incomodando, não precisava acordar de madrugada, eu podia trabalhar até mais tarde se eu quisesse, eu podia sair se eu quisesse todos os dias, eu podia tomar lá o meu pint, né, no pub tranquilamente. Então, assim, óbvio que vai dar saudade da vida antiga quando
né, o casal não tem um pingo de maturidade. Quando o casal não entende o que caralhos é um filho, o que um bebê está fazendo ali na casa deles, eles não entenderam isso. Então, obviamente, quando você não entende isso, aquilo vira um peso, né? Aquilo vira um peso. E aí você vai tentar, o que você faz com o peso? Você se livra dele, né? Quando você está na academia, que você está fazendo 12 repetições de agachamento, e aí acabou o agachamento, você não aguenta mais o peso, o que você faz? Você joga o peso ali em cima do negócio e se livra dele. É isso que você faz. Os pais ainda falaram que a bebê não combina muito bem com a família. E por isso a decisão foi tomada. Isso aí eu gostaria muito de entender o que é um bebê não combinar com a família. Está tendo o título da matéria, né? O relato foi publicado no Reddit e as informações divulgadas pelo jornal britânico The Mirror. Aí é que eles vêm falando do processo de adoção, né? Para tentar solucionar o problema, o casal disse à avó e à cunhada que elas poderiam adotar Elizabeth. Quer dizer, vai empurrando, é uma nova forma de empurrar a criança para os avós, né? Falar assim, olha, não estou gostando muito dessa aqui não, você não quer ficar para você? Né? Igual você faz com alguma coisa que você está querendo se livrar, tipo, sei lá, tem uma mala antiga na sua casa que está ocupando espaço, você não tem onde guardar e tal, e aí você vira pro seu cunhado, né? Aqui, eu tenho uma mala aqui, ó, boa pra caramba, cara. Eu gosto muito dela e tal, é muito confortável, cabe muita coisa, é muito legal, eu já usei muito, poxa, eu adoro ela, mas infelizmente eu não tá tendo onde colocar lá em casa. Aí eu queria te dar o incrível benefício de ficar com essa mala para mim, o que você acha? Estão fazendo isso com a criança, né? Para tentar solucionar o problema, o casal disse à avó e à cunhada que elas poderiam adotar a Elizabeth. Aí abre aspas, né? Como muitos previram, minha sogra optou por assumir ela mesma a custódia e iniciamos esse processo depois do dia de ação de graças, que deve ser do ano passado, né, de 23. Embora a sogra não tenha aceitado o fato de o casal ter colocado a própria filha para adoção, ela e Elizabeth estão ficando com a irmã de Catherine, né? Então a sogra assumiu o BO, como geralmente é padrão, né? Geralmente os avós assumem os BOs dos filhos imaturos que estão querendo viver a vida como se não tivesse filhos, né? Isso é um retrato da nossa geração, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir puxar da memória aí algumas pessoas que estão assim, talvez a sua situação seja assim também. E tem situações que realmente não tem o que fazer. Às vezes precisa deixar com a sogra porque, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ver. Mas assim, saiba que... E é esse o ponto, né? Algumas dessas pessoas que jogam o filho para a sogra, para o sogro, para os pais, elas fazem isso de uma forma muito egoísta, inclusive. Porque o que acontece? Obviamente, se a sogra, se o sogro, se o pai, o avô, né, tem condição de ajudar, é legal que ajude e é legal que o filho passe tempo com o avô, com a avó. Mas o seu olhar para isso, você como pai que está colocando o seu filho sob a responsabilidade dos seus pais, do seu sogro, o seu olhar para isso tem que ser um olhar de muita gratidão. Um olhar de muita gratidão mesmo. Porque, vamos falar bem a real aqui, vamos ser bem sinceros, os seus pais e os seus sogros não têm nenhuma responsabilidade sobre os seus filhos. Essa pica é sua. E eles benevolamente estão assumindo essa responsabilidade porque estão vendo que ou você precisa muito, né, no caso de trabalho, e quando os pais são realmente responsáveis, né, e aí às vezes não tem como colocar numa creche, ou às vezes não tem dinheiro para pagar uma escolinha e tal, e aí a única solução é essa. Então os avós, os sogros vão ajudar, e aí eles fazem, né, do jeito que eles podem, e você deveria ser muito grato a isso. Mas o que acontece às vezes, e eu vejo isso cada vez mais, é que as pessoas jogam os filhos para os avós e, além disso, ficam enchendo o saco dos avós como se os avós tivessem a obrigação. Por exemplo, um dia específico que o avó não pode ficar, que é, sei lá, tem uma consulta, ou tem uma viagem, ou tem uma coisa para fazer, ou tem alguma situação que não pode ficar, a pessoa fica com raiva. Porque naquele dia, poxa,
minha mãe, meu sogro não pode nem ficar com meu filho nesse dia, eu vou ter que me fuder aqui para resolver aqui, pô, sacanagem. Não é sacanagem. É que ela tem as coisas dela para fazer. Se ela ficou 350 dias por ano com seu filho e falhou um, seja grato pelos 350 dias do ano, ao invés de ser um egoísta soberbo que reclama daquele um. Entende? Assim, eu acho que, no fundo, cara, quem não tem opção, não tem opção, não tem o que fazer. Mas, cara, expresse a maior gratidão que você conseguir expressar. Porque estão cuidando do seu bem mais precioso, uma responsabilidade que não é deles, para que você consiga tocar sua vida. Entende? Então, assim, o problema está na ingratidão e no egoísmo, no meu ver, tá? Mais do que na atitude em si. E aí, abre aspas, né? Estamos cooperando tanto quanto possível para garantir que a transição da custódia ocorra sem problemas. Até agora, minha sogra recusou toda e qualquer oferta de ajuda financeira, mas estamos preparados para pagar a pensão alimentícia. A sogra ainda é uma pessoa nobre, né? Porque está recusando, inclusive, a ajuda financeira. Isso fala muito sobre a sogra e fala muito sobre o casal. E o casal ainda... O cara parece que encheu o peito ainda para falar, não, veja bem, estamos aqui totalmente preparados para pagar a pensão alimentícia. Tipo, tá se orgulhando ainda, viu? Veja bem. Eu tenho um meme aqui nesse perfil do apóstolo Arnaldo. É um personagem que ele tem umas falas completamente absurdas, né? E ele é muito bom. Antigamente eu acompanhava mais, hoje em dia não acompanho tanto. Mas geralmente eu coloco como sextou, né? E a primeira frase que ele fala nesse videozinho que eu coloquei é assim: você não acha que você merece ser feliz? Então largue a sua família. Filho é só despesa. É muito mais barato pagar pensão. Então, assim, você vê que os memes, cara, eles estão virando realidade. Né? Você olha, essa menina está aqui em casa, apareceu aqui, já tem 3 meses, não sei o que eu faço, minha esposa não cuida direito, eu também não estou muito afim. Então, né, vamos desfazer aqui, mas ó, estou disposto a pagar a pensão, viu? Ai, ai. O relato dividiu opiniões no Reddit. Alguns internautas elogiaram os pais por, entre aspas, salvarem a filha de uma vida inteiramente miserável, enquanto outros criticaram eles por, entre aspas, nem sequer tentarem ser pais. Um outro, entre aspas também, a terapia não foi tentada por nenhum dos pais, lamentou um usuário. E aí os jornais eles têm mania de pegar fala de usuário de internet, né, como se fosse alguma coisa importante. Mas aqui a gente consegue ver algumas coisas que, no fundo, são a causa, né? Assim, ó, a gente tem um caminho até chegar nesse tipo de situação, do pai dar o filho para os outros, né? Eu não quero não, dá. Existe uma série de passos antes disso, né? E um dos passos antes disso, para a gente chegar nesse tipo de coisa, é a gente a gente ver essa fala aqui, ó. Parabéns, ó, os internautas elogiaram os pais por salvarem a filha de uma vida inteira miserável. Você percebe que quando você elogia uma pessoa por se livrar de um filho, porque eles estão tentando salvar a filha de uma vida miserável, uma vida de sofrimento, uma vida de rejeição, talvez, quando você elogia esse tipo de coisa, para você chegar num argumento de que tem que abortar porque a criança vai ser pobre, é 2 palitos. Você entende que, assim, quando você busca poupar as pessoas do sofrimento, e claro, começa sempre pela gente, né? O pai quis se poupar do sofrimento, a mãe quis se poupar do sofrimento, e agora eles se convenceram de que isso é o melhor para o filho, portanto, eles estão tentando poupar o filho do sofrimento. Então, portanto, consequentemente, obviamente, não tem nada de errado de dar o meu filho para os outros, simplesmente porque eu não quero. Por quê? Porque se eu mantenho ela aqui, ela vai ficar me estorvando, obviamente, e aí eu vou ficar muito puto com ela, e eu vou rejeitar essa criança, e aí vai ser uma vida muito ruim para ela. Portanto, se eu jogo ela no mundo para uma outra pessoa, é o melhor que eu faço para ela.
Entende que a origem disso é sempre fugir do sacrifício, fugir do esforço, fugir do fazer o certo. E aí você sai do... não tem problema deixar meia horinha na tela, não. É porque ele gosta muito. Não tem problema você dar um pirulito para criança com 1 ano de idade, mas é porque ela gosta muito, os amiguinhos estão chupando, então tá vendo. Não tem problema você, sei lá, dar um bico para criança, porque é só o bico que acalma e tal. E aí tá a criança com 7 anos chupando bico, né? Não tem problema. Tudo isso são formas de você se abstrair da situação, você se retira da situação como alguém que precisa fazer o certo, você se coloca como uma pessoa que pode fazer o errado, caso seja para fazer mais feliz, né? Ou seja a criança, ou seja você. É sempre o pai, né? A criança a gente cria na nossa cabeça que é melhor para eles, mas é porque a gente precisa de uma justificativa, né? A gente precisa, para nosso cérebro, achar que a gente é mal, que a gente é ruim, que a gente está causando um mal para o nosso filho de propósito, é muito pesado. A maioria das pessoas não aguenta lidar com isso. Então ela ressignifica. Ela cria uma fantasia na cabeça dela, onde aquilo que ela está fazendo, que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Então fica mais confortável para o cérebro do pai e da mãe para fazer uma atrocidade qualquer, tranquilamente, porque é para o bem dela. Então, desde deixar a criança vendo galinha pintadinha, e aí isso vai escalonando para todas as situações da vida da criança, ao ponto que chega numa situação assim, e se a gente doasse essa criança pro bem dela? Entendeu? Então é sempre isso, né? Então por isso que eu fico falando aqui o tempo inteiro, e todo o meu discurso ele é pautado, baseado nisso, na questão do sacrifício pessoal, na doação, no amor. O amor como ação propositiva para a melhora da vida do outro. O amor é uma ação propositiva que você faz na prática para a melhora da vida do outro. E é isso que eu defendo aqui. Porque se a gente cai nessa merda de ficar, não, mas é que ele gosta. Não, mas é melhor assim. Não, mas não sei o que lá. O resultado final dessa porra vai ser isso. Os pais doando o filho porque tá atrapalhando demais, aí eu vou dar isso aqui. Beleza? Bom dia, dona Perla Nogueira. Um segundo, aí tá falando ainda do fórum, né? Um segundo usuário afirmou: esta é uma situação estranha, mas seria melhor para o casal disposto a mandar a filha de... Essa é uma situação estranha, mas seria melhor para o casal que está disposto a mandar a filha de 3 meses embora por qualquer motivo sociopata continuar criando um filho? O ponto dele aqui é legal, tipo assim, no fundo acaba sendo bom para a criança, mas não porque é bom para a criança, é porque pelo menos assim a criança fica longe de um casal sociopata que está a fim de mandar ela embora por qualquer motivo. Esse ponto aqui faz mais sentido, né? Então, é isso a matéria, né? Não é uma matéria grande, é uma matéria do Metrópolis. Se você colocar aí no Google, você vai ver. Casal coloca bebê para adoção por não combinar com a família. Então, assim, esse é o ponto, né? Já partindo aqui para uma conclusão, eu acho que já deu para entender qual é o meu ponto aqui. Mas, de novo, eu acho muito importante que você olhe para isso aqui, olhe para esse monte de vícios, esse monte de problema biográfico do pai, da mãe, que colocam tudo qualquer coisa acima do filho, inclusive trabalho, sossego, qualquer coisa desse tipo. Quando você tem um monte de prioridade errada na sua vida, quando a sua cabeça não está madura o suficiente para entender o que você tem que fazer no mundo, a gente tem uma situação concreta na nossa frente, todos os dias, toda hora. O que eu faço nessa situação concreta aqui que me permite ser mais feliz, né? Ter orgulho de mim enquanto pai, enquanto marido, e propagar esse amor que eu falei, uma ação que melhora a vida do outro. Geralmente, a forma correta de fazer isso não é a forma mais fácil, não é a forma mais confortável. E aí, de novo, né? Eu quero que vocês olhem para isso e tentem avaliar em vocês todo santo dia aonde é que vocês estão deixando de fazer
aquilo que é para ser feito, para ficar colocando desculpinha e ficar se convencendo de que não, mas é melhor mesmo, porque não sei o quê. Ah, não, porque meu filho está muito cansado, né? Vou pôr aqui na Peppa Pig um pouquinho para ele... Primeiro, você não sabe se ele está cansado mesmo, porque a criança, dependendo da idade, ela nem consegue distinguir isso para expressar e falar isso com você. Segundo, provavelmente ele está mais agitado do que o normal e você quer sossego, não ele. Eu já fiz até um episódio aqui sobre esse assunto e eu não sei se eu vou conseguir achar aqui qual é o número, mas vocês conseguem achar isso se vocês colocarem no Spotify o pai old school Eros Prado. Eros Prado é um humorista que era do Pagode da Ofensa, né? Agora ele fica fazendo umas sketchzinhas lá no Instagram dele. E eu sei que ele é um cara muito famoso. Ele tava nesse dia, dessa situação que eu vou contar, ele tava naquele jogo dos pontinhos do Silvio, eu acho, me parece, né? Que eles têm aquelas bancadinhas, assim, onde eles ficam, os artistas ficam lá para fazer a brincadeirinha e tal. Aqui, ó, episódio 43. Eros Prado e os 5 minutos de sossego. Eu vou recomendar isso aqui para vocês, vou até colocar isso na descrição depois, tá? Porque ele fala nesse vídeo, virou um vídeo viralizado, né? Aqui nesse perfil também eu já fiz uma reação a isso. Se você rolar no meu feed aqui, você vai encontrar isso lá para trás. Ele desesperado, falando assim, porque você que é pai, você que é mãe, a gente cuida do nosso filho do jeito que dá. Do jeito que dá. E ele fala isso num tom... um exagero cômico, obviamente, né? Ele é humorista. Então ele faz um exagero cômico. Eu entendo isso, tá? O discurso dele não é um discurso natural de quem está conversando normalmente. Ele está fazendo ali um discurso cômico. A gente cuida do jeito que dá. Porque aí você que é pai, você que é mãe, ou você que não é pai, você que não é mãe, passa assim, vê a gente na rua cuidando do jeito que dá e faz cara de tipo assim, reprovando ele, sabe? Então o cara ele é tão merda que ele não consegue aceitar sequer um olhar de reprovação de um estranho na rua, né? E por que ele tá tão incomodado? Porque ele fala assim, não, todo mundo, você acha que a gente não tem sonhos incríveis pro nosso filho? É claro que eu falei isso, não, quando meu filho crescer vai falar mandarim, vai fazer não sei o quê, vai ser atleta, vai ser não sei o que lá, mas aí a gente cuida do jeito que dá, e aí eu quero ver você falar que não vai dar chupeta, que não vai dar chocolate, que não vai dar celular. Bom, seu Eros, né? Na época eu era pai de pouco tempo e eu fiz esse post e esse discurso até então para mim não era um discurso tão forte porque meu filho estava muito pequenininho. Seu Eros, deixa eu falar uma coisa para o senhor, tá? O meu mais velho já está com 3 anos. O meu mais velho não usa celular. O meu mais velho assiste filme com a gente de vez em quando e são filmes, digamos assim, voltados para filmes longos, né? Ele assiste, por exemplo, o Spirit, que é um filme de um cavalinho, que é um filme que não tem praticamente fala nenhuma. O filme é inteiro voltado para a expressão. Então o cavalo ele se relaciona com o índio lá, que ele fica amigo, através de expressão. Então eu preciso explicar para o meu filho que aquilo é uma expressão de assustado, que aquilo é uma expressão de felicidade. E ali ele vai entendendo como é que funcionam certas coisas. Eu tenho essa oportunidade. É um filme que meu filho assiste do início ao fim. O filme tem 1h30. Isso é diferente do que você está falando, de pegar um celular e o menino ficar passando para cima assistindo shorts, né? Pá, 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 pá. Então, seu Eros, dá para fazer, tá? Precisa de um pouquinho de boa vontade, né? Coitado, não estou nem falando para ele, eu estou falando no fundo para você que está me ouvindo aqui, porque a gente é assim, né? Precisa de um pouquinho de boa vontade. Então, é óbvio que quando você olha um pai com um filho obeso, com um filho que está enfiado na tela, que joga videogame o dia inteiro, e que tem um tablet, e que o menino não tem a mínima capacidade de dar uma corrida, não tem coordenação motora, tá com 6, 7 anos, não pega no lápis direito, porque não foi treinado, porque tá só mexendo no celular, não tá escrevendo, não tá esforçando, não tá pendurando nas coisas. Enfim, quando você pega uma criança dessa, obviamente você vai olhar e falar assim, esse pai fracassou. Porque o objetivo de um pai é desenvolver bem o filho, né? O objetivo do pai não é ser feliz. Porque ele fala isso, né? É porque a gente quer 5 minutos de sossego. A gente quer 5 minutos de sossego. Então toma o celular pra gente ter 5 minutos de sossego. Eu não sei, de novo, né? Eu não sei até que ponto isso é o exagero cômico dele
ou ele realmente faz isso na vida dele. Mas o ponto é o seguinte, inclusive eu tô cagando pra ele, nem acompanho, nem sou público dele. Mas eu achei engraçada essa frase, essa fala dele, porque tem a ver com o nosso assunto de hoje e tem a ver com você. E esse é o ponto. Tem a ver com você, porque você também vai ter momentos que você vai buscar esses 5 minutos de sossego e é muito importante que você entenda que esses seus 5 minutos de sossego, você vai ter ele jogando para o seu filho um tipo de peso que você não devia estar jogando, que é o peso de um atraso de desenvolvimento, é o peso de uma obesidade, né, cedo na vida, o peso de uma criança não desenvolver direito. E isso é muito grave, cara. Quando teve essa pandemia, que ficou as crianças tudo ficaram fechadas dentro de casa, só vendo tela e vendo aula online, essas coisas, as crianças não saíam mais, cara. E muita criança, porque durou mais ou menos 2 anos, né? Aqui no Brasil, que é uma maluquice, mas durou uns 2 anos. As crianças estavam chegando depois na escola, ou chegando depois nas academias, né, de jiu-jitsu e tal, com 4, 5 anos, com atrasos motores que era para já estar conseguindo desde os 2,5, 3. Existe uma gradação de coisas que a criança precisa conseguir fazer de acordo com a idade, né? Subir uma escada de uma forma tranquila, né, sem dificuldade, você conseguir pular com os 2 pés, você conseguir... Tem uma série, existe uma tabela, assim, você pode procurar aí no Google. Então a criança foi atrasando tudo completamente, porque nessa situação, estava dentro de casa, não tinha o que fazer. Né? Assim, até tinha, mas é mais difícil. Só que os pais, agora acabou a pandemia, os pais estão fazendo isso de propósito, né? Pelos 5 minutos de sossego do seu Eros Prado. Então toda vez que você pensar que você merece 5 minutos de sossego, volta na sua cabeça a frase assim, mas o meu filho não merece pagar por esses 5 minutos de sossego. Porque o que você está fazendo é cobrando do seu filho os 5 minutos de sossego que você quer que ele te dê. E aí você empurra para ele uma merda qualquer que vai prejudicá-lo enquanto você descansa. Tá? E na minha visão, a paternidade é o exato oposto disso. Você se fode para dar o melhor para o seu filho. E não você foder ele para que você tenha os seus 5 minutos de descanso. Beleza? Então é isso. Eu queria encerrar por aqui. Se não tiver nenhuma dúvida, tô vendo que tem acho que 2 pessoas aí. Não sei se tem alguma dúvida. Se não tiver, provavelmente não tem. E então eu vou encerrando por aqui. É isso aí. Então muito obrigado. Até semana que vem. Divulga essa live pro pai mais preguiçoso que você conhece. Provavelmente é um pai que vai precisar ouvir isso aqui. Né? Manda no aviãozinho aí. Manda para todo mundo que você conhece. Muito obrigado e até a próxima.